Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael de Queiroz Ferreira, eu sou docente da Universidade Federal do Espírito Santo e hoje eu trago para vocês mais uma videoaula da disciplina de Química Analítica Avançada 1. Na videoaula de hoje, nós finalizaremos o capítulo que fala sobre os aspectos cinéticos e termodinâmicos do equilíbrio, falando sobre a visão cinética do equilíbrio. Isso porque, quando uma reação direta e inversa do equilíbrio genérico A mais B em equilíbrio com C mais D prossegue sem restrições, as velocidades das reações direta e inversa devem ser as mesmas do equilíbrio, mantendo aí constante temporariamente as atividades de equilíbrio de todos os componentes. Cabe ressaltar que aqui estamos usando a notação em inglês para a definição de velocidade de reação direta e inversa, uma vez que usamos RF ou Rate Forward e RB ou Rate Back para a reação direta e inversa, respectivamente, velocidade de reação direta e inversa, respectivamente. Na cinética, as concentrações, por exemplo, as concentrações molares em mol por litro, são usadas e a seguinte relação se mantém. A velocidade da reação direta é igual à constante velocidade da reação direta vezes a concentração da espécie A no equilíbrio vezes a concentração da espécie B no equilíbrio. Lembrando que a espécie A e a espécie B correspondem aos meus reagentes. Elas são iguais à velocidade da reação inversa, que é igual à constante de velocidade da reação inversa, vezes a concentração da espécie C no equilíbrio, vezes a concentração da espécie D no equilíbrio. Lembrando que as espécies C e D correspondem aos meus produtos. Rearranjando então essa equação, podemos facilmente calcular a constante de equilíbrio, uma vez que temos que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, temos então que KFCACB é igual a KBCCCD, ou seja, a constante de velocidade da reação direta vezes a concentração de A no equilíbrio pela concentração de B no equilíbrio é igual à constante de velocidade da reação inversa vezes a concentração de C no equilíbrio vezes a concentração de D no equilíbrio. Arranjando essas concentrações, nós obtemos então a constante de equilíbrio, que vai ser dada pelas concentrações das espécies que correspondem aos produtos, dividido pela concentração das espécies que correspondem aos reagentes no equilíbrio, como nós já havíamos visto na definição termodinâmica para descrição da lei da ação das massas. O grande diferencial é que essa relação também se iguala à razão entre a constante de velocidade da reação direta dividido pela constante de velocidade da reação inversa. Essa descrição da constante de equilíbrio a partir das constantes de velocidade remota, então, dos cientistas, o físico Leopold Pfandler von Haldeman, o químico Marcelin Pierre Eugène Berthelot, o químico norueguês Peter Weiss e o matemático Cato Maximilian Gutenberg, além do químico holandês Jacob Henrik van Hoff. Compreender, então, os equilíbrios químicos em termos de cinética foi muito importante para o desenvolvimento da química e ainda é de grande valor nos dias de hoje. No entanto, para a descrição quantitativa dos equilíbrios, a termodinâmica é de maior importância e valor, porque as constantes de equilíbrio podem ser calculadas a partir de funções de estado termodinâmica experimentalmente acessíveis, como pode ser visualizado aqui na equação 1.14 e na equação 1.17. Podemos obter, então, facilmente a variação da energia livre padrão da reação a partir da variação da entalpia padrão de reação e da entalpia padrão, da variação da entalpia padrão da reação. E com esse valor da variação da entalpia padrão da reação, da energia livre da reação, nós conseguimos, então, via equação 1.17, calcular a minha constante de equilíbrio.
Também é muito útil que as constantes de equilíbrio possam ser entendidas como resultado da entalpia e da entropia de reação, como nós destacamos na última videoaula. Outro aspecto importante dentro da visão cinética do equilíbrio é estudar a reversibilidade e a irreversibilidade das reações químicas. Frequentemente, as reações químicas são classificadas como sistemas reversíveis, quando reações direta e inversas ocorrem simultaneamente, sistemas irreversíveis, quando apenas uma reação ocorre. Isto está em aparente contradição com o que diz a equação 1.23, que atribui a um equilíbrio químico uma certa razão das velocidades da reação direta e inversa, ou seja, velocidade de reação finitas em ambas as direções. Assim, se nós considerarmos a oxidação da glicose com oxigênio, formando dióxido de carbono e água, que aparentemente parece ser uma reação irreversível, uma vez que nós temos aqui a quebra de um anel, será que existe uma velocidade finita de reação reversa, de acordo com a equação que nós acabamos de apresentar? Claro que na realidade a velocidade da reação inversa é absolutamente zero. Consequentemente, a equação 1.23 faz sentido apenas para equilíbrios reversíveis. O ponto crucial aqui é a escala de tempo para a qual o equilíbrio é estabelecido. Se ele acontecer dentro de um tempo de medição, o equilíbrio parece reversível. Se não acontece durante este tempo de observação, ele não será reversível. Nesse aspecto, a eletroquímica é única, pois nela é possível variar a escala de tempo da medição e, com isso, a velocidade de transporte de massa para o eletrodo em relação à transferência de carga no eletrodo. Desta forma, uma reação eletroquímica pode ser deslocada da reversibilidade, onde nós temos o transporte de massa relativamente lento em comparação com a transferência de carga, para a irreversibilidade, onde nós temos um transporte de massa rápido em comparação com a transferência de carga. Mas vamos entender melhor esse conceito? No box amarelo, nós vamos então falar afetando a velocidade de transporte de massa em eletroquímica, variando a velocidade de reação. Partimos então dessa reação de equilíbrio de oxirredução, onde temos as espécies O mais N elétrons, transformando na espécie R. Nós temos então o eletrodo, superfície do eletrodo, uma região um pouco distante do eletrodo que nós chamamos de seio da solução e uma região microscópica aqui nas proximidades do eletrodo que nós chamamos de região superficial do eletrodo. E partimos de uma espécie oxidada no bulk, ou seja, no seio da solução, ela vai ser transportada por um fenômeno chamado transferência de massa para essa região superficial. Ao chegar na região superficial, ela pode sofrer reações químicas e, em seguida, adsorver na superfície do meu eletrodo. Ao adsorver, vai ocorrer a transferência de elétrons e a espécie oxidada vai se transformar na espécie reduzida na superfície do eletrodo, adsorvida na superfície do eletrodo. Essa transferência de elétrons vai ocorrer, então, da espécie para o meu eletrodo. Essa espécie reduzida, então, ela vai sofrer uma desorção ou adsorção, dependendo do sentido da reação, para se transformar na espécie não adsorvida, reduzida não adsorvida, e depois uma reação química para, então, por transporte de massa, voltar ao seio da solução. Quando o potencial do eletrodo varia muito rapidamente, a difusão tem apenas um curto período de tempo para aumentar a espessura da dupla camada. Então, se o potencial varia muito rapidamente, em um curto período de tempo eu vou ter uma variação grande da minha dupla camada. Isso significa que o gradiente de concentração, com gradientes de concentração muito acentuados na camada de difusão, nós teremos um transporte de massa mais rápido em direção à superfície do eletrodo. E se temos transporte de massa rápido, temos sistemas irreversíveis. Uma mudança de potencial lenta, por outro lado,
permite que a espessura da camada de difusão cresça muito mais, e então o gradiente de concentração é mais suave, inclinado, e a velocidade de transporte de massa é mais baixa, o que torna o sistema reversível. A velocidade de transferência de carga, então, não depende da velocidade de transporte de massa, mas sim de outras configurações do sistema, como a natureza do sistema redox, do solvente e o material do eletrodo. Por outro lado, tanto a velocidade de transporte de massa quanto a velocidade de transferência de carga dependem da temperatura e da pressão. Isso mostra que em eletroquímica o sistema pode parecer irreversível em uma condição, irreversível em outra. A questão aqui é a janela com que você consegue medir o fenômeno. Um exemplo clássico da eletroquímica é a oxidação do ácido ascórbico. Se você realiza esse processo de maneira não tão rápida, ela vai parecer irreversível. Mas, por outro lado, se você realizar uma oxidação rápida do ácido ascórbico, você vai conseguir medir a reversibilidade do sistema pela redução do intermediário de reação antes que o produto seja totalmente formado, ou seja, que o reagente seja totalmente degradado. Retomando então, na eletroquímica, nós conseguimos visualizar com maior perfeição o fenômeno de reversibilidade e irreversibilidade, porque conseguimos controlar a escala de tempo de reação do sistema. Uma outra forma de acelerar ou retardar uma reação é a catálise, Como diz o título aqui, a maneira mágica de aprimorar o estabelecimento do equilíbrio. Isso porque com certeza você já ouviu falar de catálise em alguma aula de química inorgânica, onde a síntese da amônia via processo de Haber-Bosch geralmente é discutida. Nesse processo de Haber-Bosch, uma forma muito ativa de ferro metálico é usada para aumentar a velocidade de reação, ou seja, para encurtar o tempo para estabelecer o meu equilíbrio químico. Vamos então visualizar isso de uma forma gráfica? A catálise, portanto, ela reduz a barreira energética, a energia livre de ativação, em outras palavras, porque o catalisador oferece vias de reação que são fechadas na ausência do catalisador. Pegando então um gráfico de energia em relação ao caminho da reação, nós temos esse perfil característico da reação sem o catalisador, onde nesse patamar de menor energia nós temos os reagentes e nesse patamar de maior energia nós temos o produto. Essa barreira energética que tem que ser rompida pelo reagente até virar o produto é chamada então de energia de ativação, e ela é obtida a partir desta equação que foi proposta pelo químico Yvonne Arrhenius, que diz que a energia de ativação é igual a menos a constante universal dos gases vezes a temperatura absoluta, vezes o log neperiano dessa constante, desse fator pré-exponencial, desta constante de velocidade, dividido pelo fator pré-exponencial que está relacionado à natureza das colisões efetivas no meu sistema. Por ter sido desenvolvida por Arrhenius, essa expressão recebe o nome, então, de equação de Arrhenius. A questão é que na presença do catalisador, então, lembrando que aqui é a variação da entalpia do meu sistema no patamar dos produtos. A questão é, na presença de um catalisador, nós temos um caminho energético, onde nós temos uma barreira de energia de menor, e com isso nós temos um favorecimento para a formação dos meus produtos, mantendo aqui constante a entalpia da reação. Se nós visualizarmos de outra forma, a partir de um gráfico de velocidade versus o tempo, nós vamos observar que a velocidade da reação direta e a velocidade da reação reversa ou inversa tendem a se igualar no equilíbrio, ou seja, no ponto onde elas se igualam, a reação direta diminui com o tempo e da reversa aumenta com o tempo até que elas se encontrem no ponto que corresponde ao equilíbrio químico. Quando você tem o catalisador presente,
essas reações se encontram mais rapidamente e, como consequência disso, o equilíbrio é estabelecido em um tempo menor. Por isso que a gente fala que o catalisador reduz a barreira energética e favorece que a reação chegue, então, ao equilíbrio. Para finalizar, então, esse capítulo, vamos falar um pouquinho sobre as diretrizes para o cálculo do equilíbrio. Para o cálculo bem-sucedido de equilíbrio, o seguinte procedimento é recomendado e seguido neste curso. Inicialmente, você tem que formular todos os equilíbrios químicos com a estequiometria correta. Considere as reações de equilíbrio mais simples para as quais a constante de equilíbrio são tabeladas, como esse equilíbrio genérico mostrado aqui no exemplo. Em seguida, você tem que escrever a lei da ação das massas para cada equilíbrio que você catalogou na etapa anterior, como esse equilíbrio genérico aqui que representa, como essa constante de equilíbrio genérica que representa o equilíbrio genérico 1.1. Escreva as equações de equilíbrio que relacionam as concentrações de todas as espécies envolvidas umas às outras, ou seja, faça o balanço de massa das suas reações. Por exemplo, encontre as equações que relacionam a concentração total de um ácido a todas as suas espécies de equilíbrio. No caso de íons estarem envolvidos na reação de equilíbrio, escreva as equações para o equilíbrio de carga, porque todos os macrosistemas têm uma carga líquida igual a zero, ou seja, faça um balanço de carga. Por fim, combine as equações da lei da ação das massas com as equações de equilíbrio e resolva para a concentração das espécies de interesse. Com essas equações, faça representações gráficas tranquilamente, que será o próximo passo do nosso curso. Para finalizar, então, mais uma vez eu deixo aqui para vocês a atividade assíncrona número 1, onde vocês vão pesquisar e elaborar um texto dissertativo de até 5 páginas, exatamente sobre esse último tópico, que na verdade é o método sistemático para a resolução de equilíbrios múltiplos, apresentando aí exemplos de balanço de carga e balanço de massa. Então, essa atividade deve ser entregue até as 23 horas e 55 minutos do dia 19 de setembro. Desejo então a todos uma ótima semana e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!